No vilarejo de Valestron, onde as casas eram erguidas com tábuas de carvalho e histórias eram carregadas pelo vento frio que descia das montanhas, vivia um marceneiro chamado Alvin. Suas mãos eram calejadas, seu olhar era firme como tronco antigo, mas seu coração, esse tinha rachaduras que poucos viam. Alvin não era mau homem, pelo contrário, ajudava vizinhos, fazia móveis belos, reparava portas sem cobrar de quem não podia pagar. Mas havia algo nele que corroía lentamente sua honra e a facilidade com que moldava a verdade como moldava a madeira, dando-lhe forma conveniente, mesmo que torta. Desde jovem, Alvin aprenderá que uma mentira bem dita podia evitar uma briga, salvar uma venda, impressionar um cliente. Com o tempo, acostumou-se a esse atalho. Não mentia grandes mentiras, ao menos não no início. Apenas exagerava a qualidade de uma mesa, escondia um defeito numa dobradiça, inventava uma desculpa para atrasos. Nada que ferisse alguém em profundidade, pensava ele. É apenas parte do comércio, repetia para si mesmo, como se o eco dessas palavras construísse um alicerce moral firme. Mas não construía. Apenas escondia as rachaduras, como serragem colada em madeira podre. O problema se agravava porque Alvin era talentoso. Tão talentoso que muitos acreditavam quando ele dizia algo. E quanto mais acreditavam, mais fácil era dizer outra pequena mentira. E outra. E outra. Até que o hábito se tornasse parte dele, como o cheiro de resina impregnado em suas roupas. Um dia, o barão local, Lord Mervyn, enviou mensageiros anunciando um festival para celebrar o fim da colheita. Haveria competições, música, apresentações mágicas de ilusionistas vindos de terras distantes. E, principalmente, haveria uma grande encomenda. O barão desejava um baú cerimonial, trabalhado com símbolos antigos, destinado a guardar documentos importantes do reinado. O artesão responsável receberia alta quantia em ouro e, mais do que isso, prestígio perante toda a região. Alvin viu a oportunidade como um raio de sol rompendo por nuvens densas. Sabia que tinha habilidade para executar o baú. Sabia também que outros artesãos queriam a mesma honra, especialmente Roderick, um marceneiro velho e honrado, que jamais prometia mais do que podia cumprir. Quando a comitiva passou pela oficina de Alvin para discutir detalhes, ele não deixou a verdade respirar. Exagerou o tipo de madeira que possuía, garantiu ter carvalhos sagrados de uma floresta que ninguém mais conseguia acessar. Afirmou ter aprendido técnicas ancestrais com um mestre estrangeiro, embora nunca tivesse saído do vilarejo. Prometeu prazos impossíveis, reforçados por sorriso confiante de quem acreditava que sempre encontraria um jeitinho de esconder falhas. Os emissários anotaram tudo, impressionados. Roderick, quando soube, limitou-se a suspirar. A madeira pode ser entalhada, disse, mas a verdade não. Quem tenta moldá-la demais acaba quebrando a própria honra. Alvin ignorou o aviso. Em sua mente, ele justificava: todos fazem isso. Eu só estou sendo competitivo. No entanto, quando começou a trabalhar no baú, percebeu que a realidade não se dobrava tão facilmente quanto suas palavras. A madeira que possuía não era tão rara quanto afirmara, os entalhes exigiam técnica que ele nunca aprenderá. E o prazo era impossível, como Roderick teria dito se Alvin tivesse coragem de consultá-lo. Cada noite, o marceneiro suava diante da mesa, tentando compensar com esforço o que havia prometido com vaidade. Mas a madeira não mente. Uma ranhura fora do lugar, um encaixe frouxo, um entalhe mal calculado, tudo revelava que o trabalho não tinha a magnificência que ele havia garantido. Alvin começou a se desesperar. Numa madrugada fria, quando a lua parecia observar através da janela como uma sentinela silenciosa, Alvin ouviu passos atrás dele. Virou-se assustado, e ali estava uma figura encapuzada. Não era humano, seus olhos brilhavam como carvões acesos. A sombra falou com voz que parecia ecoar da própria madeira da oficina. Mentiras têm raízes, Alvin. E as raízes sempre procuram o solo da verdade para se alimentar ou enterram quem as planta. O marceneiro recuou, tomado por medo e confusão. A sombra aproximou-se da bancada e tocou levemente o baú inacabado. Para o horror de Alvin, o objeto começou a render, como se estivesse vivo, como se as mentiras contidas em sua promessa quisessem saltar para fora.
A madeira se retorceu, rachando nas partes em que ele ocultara defeitos. Eu posso consertar, gaguejou ele. A verdade não se conserta, disse a figura. Apenas se revela. E desapareceu tão silenciosamente quanto surgira. Atordoado, Alvin acreditou ter sonhado. No entanto, as rachaduras no baú eram reais. E, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu vergonha, não apenas medo de ser descoberto, mas vergonha verdadeira. A vergonha de alguém que percebe que enganou não só os outros, mas principalmente a si mesmo. E assim, sob o peso da madeira e das palavras que dissera, Alvin percebeu que o festival que se aproximava não traria apenas celebração, traria também o acerto de contas que ele tanto evitara. Junte-se à nossa guilda. Inscreva-se no canal e acenda o sininho para receber cada nova aventura. Nos dias seguintes, a oficina de Alvin tornou-se um campo de batalha entre sua consciência e sua teimosia. O marceneiro trabalhava até os dedos sangrarem, na esperança de que esforço pudesse substituir integridade. Mas cada vez que martelava um prego, sentia como se estivesse tentando cravar silêncio sobre suas próprias falhas. O vilarejo começava a comentar. Alvin anda estranho, diziam alguns. Trabalha demais, fala de menos. Roderick, observando de longe, temia pelo colega. Não por rivalidade, se essa era apenas na cabeça de Alvin, mas porque via o que estava por vir. Reconhecia o olhar de alguém que tenta esconder o inevitável. Já vira isso em aprendizes que tentavam entregar peças mal feitas, esperando que ninguém notasse. Mas sempre se nota. A madeira fala, dizia Roderick. A cada noite, Alvin revivia a visão da figura encapuzada. Tentava convencer-se de que fora fruto de cansaço. Porém, sempre que colocava as mãos sobre o baú, sentia um arrepio correr pelos braços, como se a madeira guardasse um sussurro, a verdade virá. Quando finalmente terminou a peça, sou melhor, quando forçou o fim, pois o prazo o esmagava, o baú estava longe de ser digno de nobres. Era bonito à primeira vista, mas cheio de fragilidades. Bastava um olhar cuidadoso para perceber que sua essência não era sólida. Era como suas palavras, envernizadas por fora, ocas por dentro. Chegado o dia da apresentação ao barão, Alvin colocou o baú sobre o carro de mão e dirigiu-se à fortaleza. O festival estava em pleno vigor, bandeiras coloridas tremulavam, bardos cantavam baladas heroicas, crianças corriam fantasiadas como pequenos cavaleiros e feiticeiros. Havia cheiro de pão quente, de carne assada e de expectativas no ar. O mundo era festivo, e Alvin sentia-se deslocado, cinza entre cores vivas. No salão principal, Lord Mervyn aguardava sentado em trono de pedra. Ao lado dele, uma mesa onde seriam colocadas as obras dos artesãos selecionados. Roderick estava lá também, com um baú simples, mas perfeitamente executado. Quando viu Alvin, deu um sutil aceno, desejando-lhe boa sorte. Alvin respondeu com um aceno tenso, sentindo o estômago contorcer. Quando chegou sua vez, colocou o baú no centro do salão. A corte se aproximou para examinar. Os olhos do barão brilharam diante do verniz impecável. Belíssimo, murmurou. Alvin quase acreditou que havia escapado. Quase. Mas então, um conselheiro, homem sério, olhar atento, tocou um dos entalhes. A madeira rangeu, como se reclamasse da mentira que carregava. O som ecoou pelo salão, e Alvin gelou. O que é isso? Perguntou o conselheiro, franzindo o senho. Antes que Alvin pudesse responder, o baú tremeu. Todo o salão silenciou. As pessoas recuaram. A madeira começou a se expandir, as rachaduras se abrindo como feridas antigas. E, em poucos segundos, a peça explodiu em lascas, revelando seu interior frágil e suas falhas escondidas. Houve gritos. Soldados ergueram lanças. O barão levantou-se, assustado. Roderick cobriu a boca, horrorizado, não pela explosão, mas pela dor de ver um artesão cair tão fundo. E ali, no centro do caos, a sombra encapuzada materializou-se diante de todos, como se a mentira tivesse dado corpo à criatura. Seus olhos de brasa percorreram o salão antes de pousar sobre Alvin. Ele não mentiu apenas a nós, disse a entidade, com voz ressonante.
Mas a própria madeira, que é filha da verdade. Alvin cambaleou para trás, incapaz de enfrentar aquilo. Todos olhavam para ele, alguns com medo, outros com nojo, outros com decepção. O barão, recuperando a postura, bradou: "Explique-se, Alvin." E naquele momento, o marceneiro percebeu que não havia escapatória. A mentira já tomara forma física, a vergonha já o expusera diante de todos. O peso de suas próprias palavras desabava sobre ele como machado sobre tronco. E ele sabia, e aquele era apenas o começo do preço que teria de pagar. O salão permanecia mergulhado em silêncio após a explosão do baú. A entidade encapuzada havia desaparecido tão rapidamente quanto surgira, deixando apenas o cheiro de madeira queimada e a sensação de que algo muito antigo e poderoso havia julgado o artesão. Guardas murmuravam entre si, nobres cochichavam, chocados, e Alvin sentia cada olhar como uma flecha cravada em sua honra. Lord Mervyn destacou 2 soldados para conduzi-lo a uma sala isolada da fortaleza, onde seria interrogado. Não foi preso, ao menos não ainda, mas a vergonha era uma prisão mais severa do que qualquer cela de pedra. Quando a porta se fechou atrás dele, Alvin caiu de joelhos. A máscara que usará durante anos, de autoconfiança, de esperteza, de falsa perfeição, finalmente se despedaçara. E, pela primeira vez desde a infância, chorou não por medo ou frustração, mas por arrependimento. Ele se lembrava de quando aprenderá a trabalhar a madeira com seu pai. O velho dizia: "O tronco pode ser duro, mas nunca mente. Ele te mostra o que pode ser feito e o que deve ser respeitado." Na época, Alvin achava que aquelas palavras eram apenas figuras de linguagem. Agora entendia que não eram. Horas se passaram até que a porta se abriu novamente. Não era um soldado, mas Roderick. O velho marceneiro caminhou até ele com passos lentos, sentou-se ao seu lado e permaneceu em silêncio por longos minutos. "Por que veio?" Alvin perguntou, a voz rouca, sem coragem de erguer o olhar. "Porque conheço o peso que você está sentindo", respondeu Roderick. "E porque ninguém aprende nada enquanto é esmagado." Alvin apertou os punhos. Eu queria mostrar que era melhor. Queria ser visto." Roderick suspirou, com uma tristeza que parecia abraçar séculos de homens que caíram por orgulho. "Todos queremos ser vistos, Alvin. Mas ser visto pela mentira é como iluminar a própria sombra. Quando a luz some, não sobra nada." As palavras atingiram Alvin com força, pois eram verdadeiras. Ele não odiava Roderick, mas na realidade, invejava sua serenidade, sua reputação, sua habilidade pura. Inveja essa que, ao longo dos anos, o empurrara para exageros e meias-verdades. "Eles vão me punir", murmurou Alvin. "Talvez até me expulsar do vilarejo." Roderick inclinou a cabeça. "Talvez. Mas antes disso, Lord Mervyn quer respostas. E quer saber o que era aquela criatura." Alvin tremeu ao lembrar-se da figura encapuzada. "Não sei o que era. Mas parecia feita das minhas mentiras." Roderick levou a mão ao queixo. "Existem lendas antigas sobre espíritos que guardam a sinceridade da matéria. Alguns dizem que surgem apenas quando alguém torce demais a verdade diante do mundo." Alvin engoliu seco. "Então fui eu quem a trouxe." "Talvez", respondeu o velho. "Ou talvez ela apenas revelou aquilo que você já carregava." A conversa foi interrompida quando 2 guardas entraram para levar Alvin ao salão de julgamento. A sala estava menos festiva, mais sombria, como se o episódio tivesse suprimido parte da alegria do festival. O barão estava sério, mas não furioso. Isso assustou ainda mais Alvin. "Alvin de Valestron", começou Mervyn, "você apresentou-se como marceneiro capaz de honrar um pedido de grande importância. Mas o que recebemos foi uma obra frágil, perigosa e, aparentemente, amaldiçoada. O que tem a dizer?" Alvin tentou falar, mas a voz falhou. Forçou-se a respirar fundo. "Eu menti, milord." Um murmúrio espalhou-se pelo salão. Ele continuou. "Exagerei minhas habilidades, menti sobre a madeira, inventei histórias. Fiz promessas que não podia cumprir. Fiz tudo para ganhar prestígio.
E, para esconder que eu não era tão bom quanto queria que acreditassem. A confissão ecoou como martelada em bigorna. Mas, ao dizê-la, Alvin sentiu algo estranho, alívio. Um peso menor do que aquele que carregara por anos. O barão o observou por longos segundos. A criatura que vimos foi convocada por suas mentiras? Não sei, milord. Mas acredito que sim. Ou que, de alguma forma, ela nasceu delas. Houve silêncio. Então Mervyn ergueu a mão. Se dependesse apenas de mim, Alvin, a punição seria simples, você nunca mais trabalharia em meu nome. O marceneiro abaixou a cabeça, preparado para o inevitável. Mas, continuou o barão, há algo que me preocupa mais do que seu erro, o fato de uma entidade como aquela ter surgido em meu salão. Isso não pode ser ignorado. Alvin ergueu o olhar, confuso. Quero que você encontre a origem dessa criatura, declarou Mervyn. E que aprenda o que realmente significa trabalhar com a verdade da madeira. Se retornar com respostas, se com mudança verdadeira, se reconsiderarei seu lugar no vilarejo. O mundo pareceu balançar sob os pés de Alvin. Uma missão? Após tudo o que fizera. Roderick, ao lado do barão, assentiu. A verdade deve ser buscada, não apenas dita. E assim, o marceneiro, antes acostumado a pequenas mentiras, recebeu como tarefa percorrer o mundo em busca do valor real da verdade. Não como herói, mas como alguém que precisava ser reconstruído, tal qual madeira que ainda pode ser salva. Alvin deixou o vilarejo na manhã seguinte à sentença. Não houve despedidas calorosas, tampouco hostilidade aberta. As pessoas apenas o observavam com uma mistura de pena e distanciamento. Era como se ninguém soubesse ao certo se ele merecia compaixão ou desconfiança, se, na verdade, talvez ele mesmo não soubesse. Levava apenas o essencial, ferramentas, um capuz para se proteger do vento, e um pequeno pedaço de madeira que Roderick lhe dera ao partir. Carvalho verdadeiro, dissera o velho. Que ele te ensine mais do que minhas palavras puderem. Para onde deveria ir? O barão não dera um destino exato, apenas um objetivo, descobrir a origem da entidade que emergira de suas mentiras. Alvin não tinha pistas. Apenas lembranças da criatura e o eco de suas palavras, a verdade virá. Depois de 2 dias caminhando por florestas úmidas e trilhas de pedras, encontrou uma velha cabana envolta por raízes enormes, tão espessas quanto braços de gigantes. O lugar pulsava com estranha energia. Ele sentiu um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Como se a madeira da porta sussurrasse seu nome. Sem saber por quê, bateu. A porta se abriu sozinha. Uma mulher idosa, de pele marcada como tronco antigo e olhos profundos como buracos de árvore, surgiu da penumbra. Vestia-se com fibras naturais e carregava um bastão retorcido. Você demorou, disse ela, como se esperasse sua chegada há muito tempo. Senhora, quem é você? Chamam-me de Alindra, a senhora das raízes. Eu cuido do que cresce acima e do que cresce dentro. Ela apontou para o coração dele. Inclusive as mentiras. Alvin ficou tenso. Aquela criatura foi você quem enviou. Alindra sorriu, um sorriso que parecia conhecer dor e sabedoria em medidas iguais. A criatura? Não. Ela foi feita por você. Mas eu senti quando nasceu. Mentiras profundas têm cheiro forte. Ela convidou o Alvin a entrar. A cabana era maior por dentro do que parecia por fora, as paredes vivas, móveis esculpidos diretamente das raízes. Era como se a floresta respirasse ali dentro. Por que minhas mentiras criariam uma criatura? Perguntou ele, desesperado por respostas. Alindra tocou seu ombro, e Alvin quase sentiu fibras de madeira sob os dedos dela. Quando alguém molda a verdade por muito tempo, as palavras ganham peso. Quando o peso é grande demais, algo se rompe. E quando se rompe num coração que lida com madeira, o mundo ouve. Ela mostrou-lhe um grande tronco no centro da cabana. Coloque sua mão aqui. Alvin obedeceu. Ao tocar o tronco, viu flashes de memórias, cada mentira que contará, cada promessa vazia, cada olhar enganado.
Mas viu também algo além, as fissuras que aquelas mentiras criaram em si mesmo. Era como olhar para seu espírito traduzido em madeira rachada. Eu fiz isso comigo, sussurrou. Sim, disse Alindra. Mas também pode desfazer. Como? Essa palavra ecoou dentro dele, como martelo em bancada. Alindra conduziu-o até uma mesa onde repousava uma máscara de madeira antiga. Tinha expressão neutra, porém sábia. Esta é a máscara da sinceridade. Antes de usá-la, cada portador deve enfrentar aquilo que esconde de si mesmo. Se sobreviver, poderá ver o mundo sem distorções. E mais importante, verá a si mesmo. E se eu falhar? Então sua mentira final o consumirá. Alvin hesitou. Ele sempre teve medo da verdade, por isso a moldava tanto. Mas agora, confrontado com a consequência viva de suas mentiras, sabia que fugir já não era possível. Eu o aceito. Alindra assentiu e levou-o até uma clareira atrás da cabana. Ali, raízes formavam um círculo perfeito no chão. A máscara repousava ao centro, como se aguardasse a eras. Quando colocá-la, explicou a senhora das raízes, você entrará no véu da madeira interior. Lá verá o que realmente é, não o que mostra ao mundo. Só retornará se aceitar tudo aquilo que negou. Alvin respirou fundo. As mãos tremiam. Mas pegou a máscara. Ela parecia pulsar, como coração de carvalho. E então a colocou no rosto. Num instante, o mundo desapareceu. A floresta, a cabana, Alindra, tudo se dissolveu em um plano de sombras e luz. Alvin estava em uma versão distorcida de sua oficina, ferramentas flutuavam, tábuas se retorciam, e palavras que ele dissera no passado ecoavam como marteladas vazias. Mas, no centro da sala imaginária, algo o aguardava. Algo feito de madeira escura, olhos de brasa, mesma essência da criatura que explodira o baú. Sua mentira final. A criatura inclinou a cabeça. Pronto para ver quem realmente é, Alvin? O marceneiro sentiu o peso do mundo cair sobre si. E soube, e dali dependeria sua redenção. O véu da madeira interior não possuía céu nem chão definidos. Era como se Alvin estivesse suspenso dentro de um tronco colossal, onde veios de madeira brilhavam como constelações antigas. O ar era denso, pesado de memórias. À sua frente, a criatura feita de madeira escura deu alguns passos, e cada movimento fazia ecoar estalos, como galhos quebrando sob o peso do inverno. Ela tinha o mesmo formato humanoide da entidade que surgira no salão do barão, mas agora era maior, mais detalhada, como se cada mentira tivesse adicionado um anel a seu corpo, assim como os anos se acumulam no tronco de uma árvore. Seus olhos de brasa não expressavam raiva, apenas um julgamento silencioso. Você me conhece, disse a criatura, com voz grave. Sou aquilo que você negou. Alvin sentiu as pernas fraquejarem. Você é, eu. Sou suas palavras torcidas. Suas promessas vazias. Sua covardia disfarçada de esperteza. Cada frase era acompanhada por visões, Alvin vendendo um banco mal reforçado a um camponês, garantindo que uma porta resistiria ao inverno quando sabia que não resistiria, ou sorrindo enquanto ocultava defeitos. Não eram grandes tragédias isoladas, mas pequenas falhas repetidas, se juntas, formavam algo monstruoso. Eu nunca quis machucar ninguém, protestou Alvin. A criatura aproximou-se. E ainda assim machucou. A mentira não precisa de intenção maligna para apodrecer tudo ao redor. Alvin caiu de joelhos. Pela primeira vez, não tentou justificar, explicar ou suavizar. Apenas sentiu. Sentiu vergonha, arrependimento e, acima de tudo, responsabilidade. Ele percebia agora que cada mentira era como um corte superficial na madeira, isoladamente parecia irrelevante, mas juntas enfraqueciam toda a estrutura. Por que você existe? Perguntou ele, com voz baixa. Por que você fugiu da verdade por tempo demais? Por que preferiu parecer forte a ser honesto? Eu sou o espelho que você evitou. A criatura então abriu o peito, revelando um vazio no centro, rachado e escuro. Aqui está o que falta em você. Alvin sentiu algo puxando seu coração,
Como se fosse convidado, sou desafiado a preencher aquele vazio. Ele compreendeu que a única forma de derrotar a criatura não era lutar, mas aceitar. Se eu aceitar tudo isso, você desaparece? Perguntou. Não, respondeu ela. Eu me transformo. Assim como você. Alvin respirou fundo. As palavras de Roderick, de Alindra, e até de seu pai ecoaram dentro dele. A madeira não mente. A verdade não se molda. Ela se respeita. Então escute, disse Alvin, erguendo-se com dificuldade. Eu menti porque tive medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser comum. Usei a mentira como verniz para esconder falhas que eu deveria ter consertado com paciência e aprendizado. As paredes do véu estremeceram. Eu prometi o que não podia cumprir. Enganei pessoas que confiaram em mim. E, mesmo quando ninguém percebeu, eu soube. Eu sempre soube. A criatura começou a rachar, não de dor, mas de liberação. Eu aceito o peso disso, continuou Alvin. Aceito as consequências. Não busco perdão fácil, nem glória. Só quero trabalhar novamente com mãos limpas e palavras verdadeiras. Ele então estendeu a mão e tocou o peito vazio da criatura. No instante do contato, uma luz quente percorreu o véu. As rachaduras da entidade se fecharam, mas não como antes, agora eram linhas de crescimento, como anéis de árvore. A forma sombria começou a se transformar, tornando-se mais clara, mais simples, menos ameaçadora. A criatura sorriu, seu primeiro sorriso. Então não sou mais sua mentira, disse. Sou sua lembrança. Ela se dissolveu em pó de madeira que caiu suavemente ao chão e foi absorvido pelo próprio véu. O mundo girou. Alvin sentiu a máscara aquecer em seu rosto e, então, ser retirada. Quando abriu os olhos, estava novamente na clareira. Alindra o observava em silêncio. Ele caiu de joelhos, exausto, mas vivo. Você enfrentou o espelho, disse a Senhora das Raízes. Poucos conseguem. Alvin olhou para as próprias mãos. Elas pareciam as mesmas, mas não eram. Sentia-as mais pesadas, paradoxalmente, mais livres. O que acontece agora? Perguntou. Alindra entregou-lhe um pequeno objeto, um cinzel simples, sem ornamentos. Agora você volta. Mas não como antes. Este cinzel só corta madeira verdadeira. Se tentar usá-lo com mentira no coração, ele se parte. Alvin aceitou o presente com reverência. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentiu medo do caminho à frente. Sentiu respeito. O retorno de Alvin a Valestron não foi triunfal. Não houve aplausos, nem celebração. Ele voltou com roupas gastas, olhar mais sereno e passos mais lentos, como alguém que mede o chão antes de pisar. Alguns o reconheceram e desviaram o olhar, outros cochicharam. Ele aceitou tudo em silêncio, pois sabia que confiança não se reconstrói com palavras bonitas, mas com tempo e coerência. Roderick foi o primeiro a se aproximar. Você voltou diferente, disse o velho, após observá-lo longamente. Porque agora sei o quanto custa ser o mesmo, respondeu Alvin. O barão convocou-o dias depois. No salão, não havia luxo, apenas formalidade. Você encontrou respostas? Perguntou Mervan. Encontrei a origem, respondeu Alvin. Ela estava em mim. Não contou todos os detalhes, se algumas verdades são vividas, não explicadas, mas falou da criatura como manifestação da mentira acumulada, da floresta, da Senhora das Raízes. O barão ouviu com atenção incomum. E o que mudou? Perguntou por fim. Alvin pousou o cinzel sobre a mesa. Agora, milord, só prometo o que posso cumprir. E só trabalho com o que é verdadeiro, sem madeira e em palavra. O barão estudou-o por alguns instantes. Então prove. A prova não foi um grande baú nem obra cerimonial. Foi simples, reparar portas quebradas de casas pobres, reforçar bancos da praça, ensinar aprendizes sem cobrar nada além de esforço e honestidade. Alvin aceitou tudo sem reclamar.
Em cada trabalho, explicava limites, mostrava defeitos, dizia eu não sei ou quando não sabia. No início, isso custou clientes. Muitos preferiam artesãos que prometiam mais, mesmo que entregassem menos. Mas, com o tempo, algo curioso aconteceu, as coisas feitas por Alvin não quebravam. As portas resistiam ao inverno. Os bancos não rangiam. As pessoas começaram a confiar novamente, não em suas palavras, mas em seus resultados. Certa tarde, uma criança perguntou: por que o senhor mostra os defeitos antes de vender? Alvin sorriu. Porque eles existem. E a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Com o passar dos anos, Alvin tornou-se conhecido não como o mais talentoso, nem o mais rápido, mas como o marceneiro da verdade. Seu nome era citado quando alguém queria algo que durasse. Ele ensinava a seus aprendizes que a madeira, como as pessoas, exige respeito. Que esconder falhas só as torna mais perigosas. Roderick, já muito velho, assistiu a tudo com orgulho silencioso. Em seu leito final, chamou Alvin e lhe disse: agora você entende. A honra não vem de parecer, mas de ser. Quando Roderick morreu, Alvin fez o caixão. Simples. Perfeito. Verdadeiro. Nenhum verniz para esconder o que não precisava ser escondido. Anos depois, durante outro festival, o barão, agora mais velho, pediu que Alvin criasse um novo baú cerimonial. Alvin aceitou, mas com uma condição: trabalharia sem pressa, com madeira comum, e deixaria visíveis os veios naturais, sem tentar disfarçá-los. O baú foi entregue. Não brilhou como ouro, não impressionou à primeira vista. Mas ao tocá-lo, todos sentiram solidez. Nenhuma rachadura. Nenhum rangido. Naquela noite, enquanto fechava sua oficina, Alvin ouviu um estalo suave vindo da madeira ao redor. Não era ameaça, mas reconhecimento. Como se a floresta a sentisse. Ele segurou o velho cinzel. Ainda estava inteiro. Alvin sorriu. Porque agora sabia. A verdade não torna o trabalho perfeito. Ela o torna digno. E isso, em qualquer era, vale mais do que ouro.